Boa noite. Uma estudante da Universidade de Tufts está detida no centro de detenção do ICE, em Louisiana, e há crescentes dúvidas sobre como ela foi presa e o espaço do tempo do seu envio para fora do Estado. Uma das principais questões é se as autoridades federais desafiaram a ordem judicial para manter Rumeysa Ozturk, em Massachusetts, já que a ordem foi emitida apenas algumas horas após a sua prisão na noite de terça-feira. Um vídeo mostra Ozturk, uma estudante de doutorado da Universidade de Tufts da Turquia, gritando enquanto agentes à paisana a cercavam e agarravam num passeio de Somerville, perto do campus, antes de levá-la. A advogada de Ozturk, Masha Khanbabay, disse que ela possuía um visto F1 válido, que agora foi revogado. Na terça-feira, um juiz federal ordenou que Ozturk não fosse removida de Massachusetts sem aviso prévio. No entanto, segundo a sua advogada, eles não conseguiram localizá-la por várias horas. Não está claro quando exatamente ela foi transferida para Louisiana, se antes ou depois da ordem judicial que bloqueava a sua saída. Khanbabay detalhou a versão da sua cliente dos acontecimentos num comunicado. Mais de 24 horas após a sua prisão, Rumeysa foi processada numa instalação de detenção final, depois de ser levada para múltiplos escritórios governamentais dispersos pela região da Nova Inglaterra e posteriormente transportada de avião para Louisiana na manhã de quarta-feira. Durante esse período, minha cliente não foi acusada, nem teve a oportunidade de falar com o advogado. Tive a chance de falar com ela, que estava grata por finalmente receber uma explicação sobre o que estava a acontecer com ela e saber também do apoio da comunidade. Ela continua a afirmar que Ozturk não foi acusada de nenhum crime e que parece ter sido alvo devido à sua liberdade de expressão. Devemos todos ficar horrorizados com a maneira como o DHS levou Rumeysa em plena luz do dia. Nenhuma pessoa, independentemente do seu status de cidadania, deve ser alvo por suas opiniões, especialmente quando se trata de apoiar os direitos humanos, disse ainda a advogada. Desde a sua detenção, têm acontecido várias manifestações de protesto, não só em Massachusetts, mas também em outras cidades nacionais. Um número crescente de aliados de Donald Trump está a pedir que o presidente demita o seu assessor de segurança nacional, Michael Waltz, para tentar mitigar as consequências políticas das revelações de que os principais oficiais de defesa do país discutiram operações militares sensíveis num aplicativo comercial e inadvertidamente incluíram um jornalista no grupo de conversa. De acordo com as capturas da tela publicadas pela revista The Atlantic, um utilizador do Signal chamado Michael Waltz inicialmente convidou Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista, para a conversa no aplicativo Signal. O grupo, segundo The Atlantic, aparentemente incluía o vice-presidente J.D. Vance, vários outros membros do gabinete envolvidos em questões de segurança nacional, a chefe de gabinete de Trump, Susie Wiles, e o vice-chefe de gabinete, Stephen Miller. Alguns dos indivíduos foram identificados apenas por suas iniciais. Apesar de dizer que os dados discutidos não são confidenciais, a administração está a ser fortemente pressionada para despedir o responsável por este erro, considerado pelo vice-presidente como um exagero por parte do jornalista e um erro grave, muito grave, pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Entretanto, hoje a administração Trump também publicou o despedimento de 10 mil pessoas do Departamento de Saúde, que vê a sua força laboral reduzida em 20 mil empregos, passando de 82 mil funcionários para 62 mil, adicionando os 10 mil novos despedimentos aos 10 mil feitos pelos trabalhadores que abandonaram voluntariamente as suas funções no mês passado.
Foram divulgadas novas informações vinculadas à morte de 13 jovens de Revere, Massachusetts, encontradas mortas num quarto do hotel em Belize. As 3 morreram vítimas de monóxido de carbono, de acordo com as informações atualizadas por líderes oficiais de Belize. Recordo que as 3 estavam de férias em Belize quando deixaram de contatar os seus familiares e amigos. Após uma visita de bem-estar ao quarto onde estariam hospedadas, as 3 foram encontradas já sem vida. Isto aconteceu no mês passado. O governador de Rhode Island, Dan McKee, está a defender a sua proposta de aumentar os salários de quase todos os membros do seu gabinete, mesmo quando o Estado enfrenta um déficit orçamental de 250 milhões de dólares e ainda a perda de 31 milhões em fundos federais para a pandemia que já terminou. Os aumentos propostos totalizam aproximadamente 82.200 dólares para 11 chefes de agências estaduais, com a maioria dos reajustes a variar entre 4% e 5%. Numa entrevista, McKee explicou que o momento da decisão é uma questão de legislação estadual. Por lei, o único momento em que se pode solicitar aumentos para o gabinete é no mês de março, disse McKee. Isso é gerenciável e sim, temos um déficit estrutural, mas o orçamento que apresentei à Assembleia Legislativa pode ser administrado. Ele argumentou ainda que os aumentos são necessários para manter a competitividade com os Estados vizinhos e reter talentos de alto nível em Rhode Island. Muitos moradores do Estado não estão de acordo com o governador, classificando o momento de pouco oportuno para aumentos, quando o Estado está com déficit e estas pessoas já oferem todos salários superiores a 160 mil dólares anuais. O empresário de Cranston, que admitiu ter enganado investidores e desviado milhões de dólares, provavelmente será condenado a pouco mais de 4 anos de prisão, segundo novos documentos judiciais. Joseph Gualtieri, de 63 anos, é sentenciado nesta quinta-feira no Tribunal Distrital em Providence, como parte de um acordo judicial firmado no ano passado com os procuradores federais. Gualtieri se declarou culpado de fraude eletrónica, roubo de propriedade do governo e a apresentação de uma declaração de impostos falsa. De acordo com as diretrizes federais de sentença, Gualtieri enfrenta uma pena mínima de 4 anos e 3 meses a um máximo de 5 anos e 3 meses de prisão. O escritório do procurador em Rhode Island recomendou a pena mínima, conforme documentos apresentados na quarta-feira. Centenas de pessoas reuniram-se na quarta-feira na Assembleia Legislativa de Rhode Island enquanto os legisladores analisavam vários projetos de lei sobre armas, incluindo uma proibição de armas de assalto. A maioria das pessoas vestia camisolas amarelas, simbolizando o seu apoio à segunda emenda e forte oposição à proibição da proposta. É o nosso direito, garantido pela segurança e pela segunda emenda, proteger nós mesmos, nossas famílias e os nossos entes queridos, disse William Worthy, proprietário da Big Bear Hunting and Fishing. Nossa indústria traz 360 milhões para a economia, então como isso seria substituído? Perguntou. Há anos, os legisladores de Rhode Island tentam aprovar uma proibição, mas os projetos nunca avançaram além do comitê para uma votação no plenário. Este ano pode ser diferente, pois o presidente do Senado, Dominic Ruggiero, indicou que está disposto a considerar a medida, enquanto o governador Dan McKee já a incluiu no seu plano orçamental. Um homem de 39 anos de Providence está a enfrentar um processo criminal após um esfaqueamento em Newport na noite de quarta-feira. A polícia foi destacada a uma residência na Dudley Avenue
por causa de um alegado esfaqueamento, e quando chegaram ao local souberam que o suspeito havia fugido num Honda CR-V vermelho de 2004 com matrícula da Califórnia. No local, a polícia encontrou um homem de 35 anos com múltiplas facadas nas costas. Ele foi transportado para o hospital em estado estável. Os polícias encontraram o suspeito Hezekiah Mendonça sentado no seu carro por volta das 3h30 da manhã desta quinta-feira na Wellington Avenue, perto da Kings Park. Ele foi detido e acusado de agressão com intenção de cometer crimes específicos e conduta desordeira. A polícia afirma que este foi um incidente isolado e que não representa qualquer perigo para a sociedade. O novo projeto de lei proposto por um grupo de legisladores de Massachusetts visa estabelecer limites rigorosos para as apostas desportivas. O senador John Keenan, de Quincy, apresentou o seu Better Health Act num fórum na quarta-feira na State House. O projeto visa aumentar a taxa de imposto sobre plataformas de apostas online, proibir a publicidade de apostas desportivas durante transmissões de jogos, exigir que as empresas de apostas desportivas online dupliquem suas contribuições financeiras para o Fundo de Saúde Pública do Estado, entre outras medidas. Ele comparou o aumento das apostas online ao surgimento da crise dos opioides. Se não percebermos as semelhanças, vamos nos encontrar novamente muito atrasados, tentando desesperadamente criar uma infraestrutura para lidar com isto, disse Keenan, sobre a necessidade de abordar o problema antes que fique fora de controle. A polícia em Canton, Massachusetts, continua a investigar ameaças de bomba contra os supermercados Shaw's localizados naquela área. Mostramos aqui imagens de um dos supermercados visados nas ameaças. Como pode ver, o estacionamento está vazio após a polícia mandar todos evacuar o supermercado e as suas imediações. Outros supermercados da mesma rede, dispersos pela Nova Inglaterra, também receberam ameaças de bomba. Entretanto, a empresa emitiu um comunicado a realçar que a segurança dos seus clientes e empregados é a sua prioridade e que está em contacto com as autoridades locais. Para já, desconhecem-se quem estará por detrás destas ameaças que, felizmente, foram falsas. A alimentação tem bastante influência na saúde, também pode ter um impacto na sua longevidade. Dependendo do que consome, pode acabar por ser mais ou menos saudável. Alguns dietistas revelam sugestões que podem estar a tirar-lhe anos de vida. Christina Mannion assina um artigo para a revista Real Simple e falou com outras especialistas sobre o tema. Começam por explicar que os iogurtes com sabores são um dos problemas. Quando consumimos além das recomendações, os açúcares adicionados impactam muito na saúde, podem levar ao aumento do peso, obesidade, doenças cardíacas, doenças renais e doenças hepáticas, revela J.S.C. Anderson. Também os refrigerantes diet são algo com o que se deve preocupar, podem levar à má absorção de problemas a nível intestinal. Continua a dietista. Por outro lado, é preciso ter cuidado com bebidas desportivas, são altamente adoçadas e não são realmente necessárias. Uma dieta rica neste tipo de bebidas tem sido associada ao aumento da mortalidade, revela Maggie Connolly. Percorra a galeria e para também saber mais sobre este assunto deverá consultar sempre o seu médico. Haja Saúde é levado até si pela South Coast Health, mais do que medicina.
Mais de 750 profissionais de saúde que trabalham em 3 hospitais na zona North Shore estiveram reunidos numa manifestação na quarta-feira para protestar contra a falta de ação administrativa para a melhoria de salários, contratação de mais pessoal para melhorar os cuidados ao paciente e protestam a falta de capacidade do grupo de 3 hospitais na área de Beverly, Massachusetts, para manter os enfermeiros já contratados. A manifestação serviu também para demonstrar à administração que querem manter o seu atual plano de seguro de saúde. A administração não se manifestou. A Comissão de Controlo de Cannabis em Massachusetts vai abordar novas políticas sociais do consumo de cannabis. Está prevista uma votação para determinar que a droga seja ou não permitida em espaços sociais, tais como cafés de cannabis e outros espaços de agregação pública. A Comissão tem um plano citando uma série de regulamentos que são discutidos e votados nesta quinta-feira, aqui em Massachusetts. O Departamento Escolar de Freetown-Lakeville está a fornecer mais informações após um autocarro escolar que transportava alunos ter sido atingido por uma barreira de passagem de nível num cruzamento ferroviário na terça-feira e ter escapado de um comboio de passageiros por menos de 1 minuto. Os superintendentes interinos das escolas enviaram um e-mail explicando o que aconteceu na tarde de 25 de março, no segundo dia da operação do serviço ferroviário South Coast Rail, que liga as cidades de Fall River, New Bedford e Taunton a Boston. Os superintendentes afirmaram que o autocarro, que transportava na altura vários alunos, estava a caminho de casa, chegou ao cruzamento ferroviário na Bradley Road. Seguindo os procedimentos padrão de segurança, o motorista terá parado completamente na linha pintada para verificar a aproximação de comboios, disseram os superintendentes. Após determinar que era seguro prosseguir, o motorista começou a avançar quando o autocarro começou a se mover e, antes de alcançar os trilhos, os sinos e luzes foram ativados e o motorista parou. O motorista certificou-se de que era seguro dar recuo e, ao fazê-lo, a barreira de segurança foi acionada e atingiu a parte superior do autocarro. Segundo os superintendentes, o comboio passou pelo cruzamento cerca de 45 segundos após o acionamento dos sinos e luzes. Eles afirmaram que nenhum aluno ou funcionário ficou ferido no incidente, mas que conselheiros foram disponibilizados para prestar assistência e garantir que os alunos se sintam confortáveis e apoiados. Estamos em contacto direto com a Massachusetts Bay Transportation Authority, ou seja, a MBTA, sobre as linhas de visão e tempo de ativação dos sinos e luzes de alerta. Além disso, também estamos a trabalhar em estreita colaboração com o nosso fornecedor de transporte, First Student, para revisar todos os protocolos dos motoristas relacionados a cruzamentos ferroviários. A mulher acusada de manter o enteado em cativeiro por 20 anos regressa ao tribunal amanhã. Kimberly Sullivan tenciona declarar-se inocente depois de ter sido presa no início deste mês, depois do rapaz ter confessado ter ateado fogo à casa para chamar a atenção das autoridades e assim escapar. O jovem foi encontrado num estado deplorável e ficou gravemente doente por inalação de fumo durante o incêndio. Na audiência de quarta-feira, Sullivan recusou as acusações. O advogado de defesa diz que ela é inocente e que as acusações de cativeiro deverão ser contra o pai do jovem que morreu no ano passado. Já a mãe biológica e a irmã, que procuraram pelo rapaz por vários anos, discordam, as quais exigem que a mulher seja responsabilizada pelos maus tratos que o rapaz foi submetido. Se o pai era o responsável pelo cativeiro, a senhora Sullivan teve a oportunidade de o libertar após a sua morte. Não o fez, disse a irmã da vítima. Sullivan enfrenta as acusações de agressão, sequestro e cativeiro.
Aproximadamente 10 milhões de dólares poderão observar um declínio na sua, aliás, não 10 milhões de dólares, mas sim 10 milhões de pessoas poderão assim observar um declínio na sua avaliação de crédito por estarem com pagamentos em atraso nos empréstimos estudantis. De acordo com uma nova estimativa da Reserva Federal do Banco de New York, 9,7 milhões de recipientes destes empréstimos estão com pagamentos atrasados, um aumento de 50% e com um valor acumulado de dívida em 250 bilhões de dólares. Várias atrações tradicionais da Nova Inglaterra, incluindo Storyland e Water Country, estão sob nova administração. A Hershey, a maior empresa familiar de atrações temáticas do mundo, está a comprar todas as atrações da Palace Entertainment. A Palace Entertainment possui mais de 20 parques de diversões, parques aquáticos, centros de entretenimento familiar, acampamentos e hotéis em 10 estados nacionais, incluindo Storyland, Water Country e Living Shores Aquarium em New Hampshire, assim como o Lake Compounce e o Lake Compounce Campground em Connecticut. Todos os parques abrirão em maio e continuarão a funcionar como antes. Mega Millions anuncia alterações. Primeiro, o preço de um bilhete do Mega Millions sobe para $5 cada. Ora, com esta subida, sobe igualmente o valor do prémio, que começa agora a partir dos $50 milhões. E as chances de acertar também aumentarão, embora que a probabilidade de vencer o prémio seja de 1 em cada 290,5 milhões. As mudanças entram em vigor no dia 8 de abril. Presentemente, o preço de um bilhete do Mega Millions é de $2. O tempo no Bedford para esta noite, céu parcialmente nublado com vento a soprar do oeste-sudoeste, de 10 a 15 milhas por hora, mínimas 35 graus. Para amanhã antecipa-se um dia de sol, tornando-se nublado, ventos a soprar de oeste-sudoeste, de 10 a 20 milhas horárias, máximas 59, mínimas a rondar os 43 graus. Boston para esta noite, céu parcialmente nublado, vento a soprar de oeste-sudoeste, de 10 a 15 milhas horárias, mínimas 37 graus. Já para amanhã antecipa-se um dia parcialmente nublado, ventos a soprar de oeste, de 10 a 20 milhas horárias, máximas 58, mínimas a rondar os 40 graus. Providence para esta noite, céu parcialmente nublado, vento a soprar de oeste-sudoeste, de 5 a 10 milhas horárias com temperaturas mínimas a registrar os 35 graus. Já para amanhã antecipa-se um dia de sol, mas com a passagem de nuvens pela tarde, ventos a soprar de oeste de 10 a 20 milhas horárias, máximas 60 graus, mínimas 43. O tempo levado até si pela Neto Insurance Agency, veículo, casa e negócios protegidos, tranquilidade na sua casa. Neto Insurance Agency, honestamente. Se está com dificuldades em pagar a sua conta de gás natural da Liberty, telefone para 800 544 49 44. Ajuda disponível. Liberty, energia e água para a vida. Rapariga de 16 anos foi vítima de uma violação em grupo em Portugal. É uma das notícias que vamos desenvolver depois deste intervalo.